Nós vamos iniciar agora a nossa série sobre JavaScript para iniciantes. A gente vai passar por todos os conceitos principais que a gente precisa entender para formar a base de conhecimento sobre essa linguagem de programação. Basicamente falando, JavaScript é uma linguagem de programação que ficou popularmente conhecida pela implementação de itens complexos em páginas web. Então, isso é apenas um pedaço do que ele é capaz de fazer. Ele está presente quando uma página faz mais do que simplesmente trabalhar com informações estáticas. Além disso, é um dos pilares do desenvolvimento front-end, juntamente com HTML e CSS. Então, é muito importante para a gente iniciar nesse aprendizado de JavaScript, a gente ter uma base de conhecimento de HTML e CSS também. E essa linguagem, ela nos permite trabalhar como desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end e desenvolvedor full stack. A gente vai estar falando sobre isso um pouco mais para frente também. Se ficar confuso ainda o que o desenvolvedor back-end faz e o desenvolvedor front-end faz, a gente vai esclarecendo isso ao decorrer da nossa série. Além disso, ele permite a gente criar vários tipos de aplicações: aplicações web, aplicações mobile, serviços de streaming, jogos, ferramentas de linha de comando. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o JavaScript ele é diferente da linguagem de programação Java. Então a gente faz muitas pesquisas sobre linguagens de programação e a gente consegue encontrar Java e JavaScript são coisas distintas, eles não são a mesma tecnologia. Nas pesquisas sobre JavaScript que a gente pode fazer, é comum a gente encontrar o termo ECMAScript. O ECMAScript ele representa a especificação do JavaScript. Então, se eu vier aqui no Google e digitar JavaScript e pesquisar, a gente pode verificar que a última versão do JavaScript é a ECMAScript 2018. Então, em cada ano que é lançado uma nova especificação, aqui a gente está falando sobre a especificação de 2015, foi um marco bem importante dentro da evolução do JavaScript, que surge o ECMAScript 2015, ou a gente pode chamar de ES6. Então, se vocês perceberem ao longo dos estudos esses termos, ECMAScript, ECMAScript 2015, 2018, ES6, ES7, são especificações relacionadas ao JavaScript. A gente pode ver um pouco mais abaixo aqui, eu separei uma imagem que é do site Stack Overflow, onde mostra as principais tecnologias mais procuradas no momento. A gente pode ver que aqui no ranking, o JavaScript está em primeiro, com 68,62% da procura. Então, é uma linguagem que vem crescendo muito, sendo utilizada em várias empresas. E se hoje eu pudesse começar a aprender programação, com certeza eu escolheria JavaScript para começar. Ele abre um leque de possibilidades, como a gente citou aqui acima, do que a gente pode criar, do que a gente pode atuar, e isso é muito importante na escolha dessa linguagem de programação. E o JavaScript está bem em alta nos últimos anos. E aonde a gente pode executar o JavaScript? Então a gente pode executar tanto no lado front-end quanto no lado back-end. No lado front-end a gente vai executar no navegador. Então aqui dentro da nossa página, dentro do nosso navegador, estou utilizando aqui o Chrome, a gente pode executar códigos JavaScript. E a gente pode também executar dentro do Node, node.exe. A gente vai falar sobre ele um pouco mais à frente aqui na nossa série, mas aqui são duas possibilidades que a gente pode estar executando o nosso código JavaScript. Então agora nós vamos executar o nosso primeiro código utilizando o JavaScript. E tem várias formas da gente executar o nosso código JavaScript, assim como a gente falou no episódio anterior, a gente pode executar tanto no navegador quanto utilizando o Node. Além disso, nós vamos precisar montar o nosso ambiente para executar o nosso código. O que a gente vai precisar? São três itens. Um navegador, nesse caso eu estou utilizando o Chrome, um editor de código, que eu estou utilizando o VS Code. Existem vários editores, a gente poderia criar o nosso código até num bloco de notas, mas o VS Code é o mais recomendado aqui no momento. E a gente vai precisar instalar o Node também na nossa máquina para a gente executar o JavaScript nessa segunda forma. Eu deixei aqui também a referência para vocês fazerem o download, então o link desse artigo e tudo que vocês estão vendo aqui na minha tela eu vou deixar disponível junto com o vídeo. Aqui a gente tem o VS Code,
que ele pode ser instalado em 3 tipos de plataformas: Mac, Linux e Windows. Então é bem simples. Eu não vou entrar em detalhes nas instalações, porque é algo bem simples da gente fazer. Deixei aqui também o Node. Vocês podem fazer o download dessa versão LTS, que é a versão mais recomendada. E eu deixei aqui também o link para fazer o download do Chrome. Provavelmente o navegador vocês já têm. Então, com a instalação feita, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, nós vamos abrir o nosso VS Code. Então, eu vou abrir aqui o VS Code. E a primeira coisa, primeiro momento, quando você abre o VS Code, ele já vem com essa tela aqui em branco. E o que a gente vai fazer aqui agora? Eu criei uma pasta, essa pasta aqui está em branco, tá? Eu coloquei o nome de javascript-basic e eu vou arrastar essa pasta aqui para dentro do meu VS Code. Ou eu poderia criar através aqui do meu editor. Então aqui com a minha pasta vazia, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo chamado index.html. Porque a gente vai executar o nosso código JavaScript através de uma página HTML. Mas antes da gente fazer isso daqui, eu quero indicar para vocês 2 extensões. Então aqui nessa sidebar, aqui na lateral, tem aqui Extensions. Vocês podem pesquisar por Drácula. Esse Drácula é o tema, então a nossa interface, as cores que vocês vão ver aqui no nosso arquivo HTML, nosso arquivo JavaScript, é porque eu utilizo esse tema Drácula oficial. Então vocês podem utilizar ou utilizar outro tema. Uma outra extensão é o Live Server. O Live Server a gente vai utilizar muito aqui durante a nossa série. O Live Server ele permite que qualquer alteração que a gente faz no arquivo, a gente não precisa dar um F5 na nossa página. Essa alteração já é aplicada de forma automática aqui para a gente. Então, com essas 2 extensões instaladas, bem simples de fazer, é só clicar em Install. Vai ter um botãozinho verde aqui para vocês. Então, essas 2 extensões instaladas, a gente volta aqui para o nosso index.html e a gente vai colocar aqui uma exclamação. Quando a gente colocar exclamação, ele dá a opção da gente criar um bloco de código HTML. Então eu vou dar um Enter aqui nessa primeira opção e ele vai criar esse primeiro bloco aqui. Isso aqui já é uma página HTML que a gente pode abrir com o Live Server. Então eu vou salvar esse arquivo aqui, clicar com o botão direito em cima de index.html e abrir com essa opção, Open with Live Server. A nossa página ela está em branco, então é isso mesmo. Eu vou deixar ela aqui lado a lado com a nossa aplicação. Então, até o momento, a gente não tem nada de diferente. A nossa página está em branco. Se eu colocasse aqui um H1, por exemplo, teste, ele vai aparecer aqui. Então, eu salvei, ele já aparece lá porque eu abri o meu arquivo com o Live Server. Mas esse não é o caso, a gente não vai falar sobre HTML, não vai falar sobre CSS, e o nosso caso aqui é falar sobre o JavaScript. Para a gente colocar um código JavaScript dentro da nossa página, a gente coloca uma tag script, geralmente a gente coloca por boas práticas aqui dentro de body. Então aqui dentro eu posso colocar algum tipo de código JavaScript. Eu vou colocar o mesmo código que a gente tem aqui no nosso exemplo. Eu vou copiar esse console.log. Esse console.log ele vai enviar uma mensagem dentro da nossa aplicação através do console. Não vai estar visível aqui direto na interface da nossa página. Então eu vou salvar. A nossa página vai continuar em branco, mas se eu clicar com o botão direito e vier na opção Inspect, a gente pode ver essa segunda opção aqui, Console, e ele vai estar aqui, ó, aprendendo JS pela Wasana. E a gente pode executar, através aqui mesmo do console, outros códigos. Então, eu posso vir aqui, console.log, e digitar outro código, Lucas Nime, por exemplo. Então, a gente colocou aqui dentro de aspas simples porque é uma string, é uma mensagem que eu quero passar. E console.log são funções já do meu JavaScript. E por que esse código está sendo executado dentro do meu navegador? Porque cada navegador ele tem uma engine JavaScript, que ele consegue interpretar códigos JavaScript e executar dentro aqui da minha página. No caso, quando a gente executar em back-end, o próprio Node vai fazer esse trabalho. Ele vai interpretar o código que a gente digita e vai exibir o resultado. Então, aqui eu coloquei console.log e ele vai retornar essa mensagem aqui dentro para mim. Se eu colocar 1 mais 1, ele também executa essa operação, porque essa engine faz todo esse trabalho. Então, é muito comum dentro de aplicações, principalmente aplicações web, existem vários tipos de aplicações que a gente falou que é possível desenvolver com JavaScript, mas aplicações web, a gente tem um código
JavaScript muito grande, então a gente pode dividir esse bloco de código em outros arquivos. Nesse caso do nosso exemplo, a gente está executando aqui sempre no lado front-end, então é muito simples a gente ver o resultado aqui. Mas um código JavaScript no mundo real, se a gente vier aqui na nossa aplicação, essas informações aqui, elas são informações que vêm de um banco de dados. Então a gente utiliza HTML e CSS para desenvolver a nossa página e buscar as informações utilizando o JavaScript. Então a gente faz o JavaScript, a linguagem, para conectar com o banco de dados, buscar as informações, trazer as informações para a tela. Então o JavaScript tem essa forma de dar o dinamismo dentro da nossa aplicação. Aqui, se a gente inspecionar o código aqui do Asana, dessa plataforma, a gente pode ver que tem um código extenso aqui de HTML, mas a gente também tem um código aqui de JavaScript. Então a gente pode ver aqui, isso aqui tudo é um código com linguagem de programação JavaScript. Então é muito importante a gente saber essas duas formas de executar o nosso código JavaScript. Aqui a gente falou de executar o nosso código no lado do navegador. A outra forma que a gente tem de executar códigos JavaScript é executar esses códigos através do Node. A gente fez no episódio anterior a execução do nosso código através do navegador. A gente utilizou tanto o console do nosso navegador quanto a parte de scripts aqui dentro de um arquivo HTML. Então a gente pode, antes da gente executar no lado do Node, o que a gente pode observar aqui dentro da nossa aplicação? Aqui o exemplo é bem simples, mas se a gente for para um exemplo real, de uma aplicação real, esse código aqui pode crescer exponencialmente. Então a gente não teria somente um bloco de script aqui dentro do nosso HTML. Geralmente, no princípios de programação, a gente divide em arquivos as responsabilidades de algumas funções. Então o JavaScript ele tem a função de trazer a parte dinâmica da aplicação, de buscar alguma informação ali no banco de dados, de fazer alguma regra. A gente divide isso em arquivos. Então a gente pode pegar esse mesmo bloco de código aqui, né, eu posso até copiar essa linha de código e colocar ela de forma isolada do meu arquivo HTML. Tem duas formas da gente fazer isso. A primeira, eu posso clicar aqui nesse ícone New File ou clicar com o botão direito New File. Eu vou criar um arquivo chamado index.js, agora com a extensão JavaScript, e vou colar esse código. Então, se eu salvar aqui agora e desmanchar isso daqui, a gente não vai ter nenhum resultado. Eu posso voltar aqui para o document e ele está mandando uma mensagem vazia aqui. Não tenho nada sendo executado. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui em src e buscar aquele arquivo que eu acabei de criar, que é o index.js. Então, ao invés de eu colocar todo o meu código aqui dentro, eu estou colocando dentro do arquivo e utilizando o atributo src, que é indicando qual que é a fonte dos meus dados. Eu salvei, agora a gente volta a ter a mensagem aprendendo JS pela Wasana. A gente vai fazer esse mesmo resultado agora utilizando o Node. Aqui no próprio VS Code, eu vou dar um Ctrl aspas, que ele vai abrir um terminal. Então, essa mesma linha de comando que a gente tem no Windows, ela é aberta aqui dentro do nosso VS Code. O que a gente pode fazer? Eu vou digitar o comando node-v, ele vai retornar que eu estou na versão 14.15.4. Se você executar esse comando node-v e não retornar nenhuma versão, provavelmente você não realizou o passo de instalar o Node dentro da sua máquina. Você pode estar utilizando na versão 15, 16, que vai funcionar da mesma forma. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou executar o comando node e vou chamar o meu arquivo index.js. Ele vai fazer o mesmo resultado que o meu navegador faz. Ele vai imprimir essa mensagem, aprendendo JS pela Wasana. Então, aqui a gente teve mostrando as duas formas, tanto executando pelo Node, quanto executando pelo navegador. Nesse episódio, a gente vai falar sobre variáveis no JavaScript. Posso considerar como variáveis um dos conceitos mais importantes que a gente tem, não só no JavaScript, mas também em qualquer tipo de linguagem de programação. Variáveis a gente vai utilizar muito durante o desenvolvimento de uma aplicação. Vocês vão ver esse conceito muito. Se você estiver aprendendo uma linguagem de programação pela primeira vez, pode parecer um pouco confuso. Mas eu não quero que vocês gravem tudo que a gente vai estar aprendendo para a gente aplicar isso depois. Vocês podem simplesmente entender o que está sendo feito aqui agora, sem precisar gravar tudo que eu estou falando, para depois a gente conseguir ter isso como um meio de
reutilizar essas informações futuramente quando for necessário. Então, variáveis a gente utiliza quando a gente quer reutilizar algumas informações. Então, imagina que eu tenho uma variável que é a idade de uma pessoa e essa idade eu quero reutilizar em vários pontos do software. Então, eu preciso armazenar essa variável na memória do computador para reutilizar em outros pontos do software. Eu vou mostrar aqui abaixo, tem uma imagem que representa a idade e aqui na direita seria a memória do computador. Então, eu coloco a minha variável no endereço da memória do meu computador e juntamente com o seu valor. A idade aqui, tá até um desenho aqui de uma caixa, a gente pode comparar a variável com uma caixa. A etiqueta que vai na caixa é o nome da variável e o que vai dentro da caixa é o valor da variável. Então, a gente pode criar essa variável, várias variáveis dentro da nossa aplicação, armazenar isso dentro da nossa memória em cada endereço junto com o seu valor. A gente vai estar abrindo aqui agora o nosso VS Code. Aqui no nosso VS Code que a gente criou nos episódios anteriores, a gente vai implementar o conceito aqui das variáveis. Então, eu vou criar aqui uma nova linha. A gente cria uma variável colocando o var e o nome da variável. Então, eu posso colocar aqui nome, recebe, e aqui eu coloco um valor. Aqui a gente tem vários tipos de valores que a gente vai estar falando um pouco mais para frente. A partir do momento que a gente utiliza o ES6, a gente muda esse conceito aqui de var para let. Então, aqui a gente vai estar utilizando o let para declarar uma variável. Então, esse nome seria como se fosse a etiqueta que vai naquela caixa. E aqui seria o valor que a gente vai colocar dentro daquela caixa. Então, representa muito essa imagem aqui que a gente está vendo. Então, eu criei um nome, que seria o nome da minha variável, e aqui eu vou colocar Lucas Nime. Essa é a nossa variável. E eu posso imprimir a nossa variável aqui no nosso console.log e a gente visualizar como é que vai ser isso aqui dentro do nosso navegador. Eu vou salvar, vou clicar aqui no botão direito no index.html e vou mandar abrir com Open with Live Server. Vou colocar aqui lado a lado com o meu VS Code, vou inspecionar aqui o meu código e a gente pode ver aqui que ele imprimiu Lucas Nime, que é justamente a nossa variável. Então, eu posso trabalhar essa variável em vários pontos da nossa aplicação. Eu posso reutilizar ela aqui. Então, eu posso colocar aqui nome, recebe, Lucas Nime Longuinhos. Se eu salvar aqui, ele vai imprimir o meu novo nome aqui embaixo. Então, eu posso trabalhar a variável, reutilizar em outros pontos da nossa aplicação. E existem algumas regrinhas que a gente pode aplicar quando a gente for criar a nossa variável. Então, um pouco mais para baixo aqui no nosso artigo, a gente tem regras de declaração. Então, quais são as regras? Eu coloquei aqui 4 regras que a gente pode aplicar aqui dentro de variáveis no JavaScript. Não podem ser utilizados nomes reservados, if, else, etc. Então, se eu pegar o nome da minha variável e colocar como if é uma palavra reservada dentro da nossa linguagem JavaScript. Então, se eu desmanchar isso daqui e salvar, vai dar um erro aqui da nossa aplicação. Ele vai acusar que a gente não tá seguindo os padrões. Dá esse sublinhado aqui na cor vermelha. Um outro ponto que a gente pode observar nas regras de declaração é não iniciar nome com números. Então, eu não posso colocar, por exemplo, um nome. Então, eu estou iniciando uma variável com um número. Também não é aceito. Não pode conter espaço ou hífens. Então, se eu colocar, por exemplo, nome, espaço completo, a gente também não consegue declarar o nome de uma variável com espaços. E ele apresenta case sensitive. Então, é muito importante a gente entender que se eu declarar uma variável com um nome, a letra minúscula aqui no N, se eu tentar imprimir aqui o nome com letra maiúscula, eu não vou conseguir. Tá? Eu não vou conseguir localizar essa variável. Não vai imprimir nada, porque eu só tenho essa variável aqui com a letra minúscula. Um outro ponto que a gente tem que ter de atenção, são 2 pontos de atenção, nomes que façam sentido. Então, se eu colocar, por exemplo, XPTO, que vai ser o meu nome, vai funcionar. A minha variável vai continuar imprimindo o meu nome. Porém, esse nome não representa nenhum significado. Então, é muito importante você colocar um significado dentro do nome da sua variável. E utilizar camel case. O camel case é justamente se você tem 2 palavras que você quer declarar na mesma variável. Então, você não pode dar espaço. Então, se fosse nome completo,
você utilizaria o camel case. Então, para separar uma palavra da outra, você inicia com a letra maiúscula, ao invés de você colocar talvez um tracinho ou um underline. Tá? O underline ele funciona, mas não é recomendado, né? A gente utiliza sempre o camel case. Tá? Essas são regras e pontos de atenção para quando você for criar a sua variável. Um outro conceito importante para a gente entender é sobre constantes. A gente já está falando aqui sobre variáveis e para criar variáveis a gente usa let. Né? A gente pode estar criando agora também utilizando const. Mas para a gente entender o melhor funcionamento sobre as constantes, eu vou criar aqui o nome completo, eu vou sobrescrever esse nome, porque quando a gente utiliza o let, a gente pode alterar o valor dessa variável. Então a gente colocou o nome da etiqueta, né, fazendo aquela metáfora com a caixa. O nome da etiqueta da caixa é o nome completo e o valor que está dentro da nossa caixa, que é a nossa variável, é o Lucas Nime. E eu posso alterar esse valor aqui logo abaixo. Então eu posso colocar Lucas Nime longuinhos. Se eu imprimir esse valor aqui agora, ele vai imprimir, vai alterar. Agora, se a gente trabalhar com uma constante, é quando a gente quer que esse valor não seja alterado. Então, se eu vier aqui colocar const e salvar, a gente vai ver que está retornando um erro. No nosso console, a gente está recebendo um erro aqui, que a gente não pode assinalar outro valor aqui para a nossa constante, porque a gente declarou ela como const. E isso é muito importante a gente ficar atento na hora da programação, para a gente colocar constantes e garantir que esse valor não vai ser alterado. Então, a gente já tem essa segurança aqui no momento que a gente estiver executando a nossa aplicação. Nesse episódio, a gente vai falar sobre tipos primitivos no JavaScript. Basicamente, existem 6 tipos primitivos, sendo eles string, number, boolean, undefined, null e symbol. Esse último, que é o symbol, ele não é muito utilizado, então a gente não vai estar falando sobre ele aqui agora. A gente utilizando aqui o nosso exemplo do episódio anterior, que é sobre const, eu vou voltar aqui para let e vou desmanchar isso, que por enquanto a gente não vai estar falando sobre isso mais. E aqui a gente já está utilizando o nome completo, que é essa variável, let, com o tipo string. Por quê? Toda variável que recebe um valor entre aspas ou aspas simples, ela é transformada num tipo string. Então, esses tipos primitivos, eles são aplicados aqui nas nossas variáveis. Aqui no nosso primeiro exemplo, a gente tem o primeiro tipo, que é o string. Se eu criar aqui abaixo, agora como um number, eu posso colocar aqui idade. Idade 33. Então, o 33 aqui eu não coloco entre aspas. Se eu colocar, ele vira uma string. E se eu colocar simplesmente um número, ele recebe aqui como um number, que é esse nosso segundo tipo. E aqui o nosso booleano, a gente pode colocar uma variável, por exemplo, está autenticado. Então é muito comum a gente criar variáveis de autenticação para ver se o usuário está autenticado aqui na nossa aplicação. Então aqui simplesmente só para a gente identificar o nosso tipo primitivo, eu vou colocar um boolean. O boolean ele recebe true ou false. São os dois tipos que ele pode receber para esse tipo primitivo boolean. E a gente tem o undefined e o null. O undefined é quando a gente não sabe ainda o nosso tipo. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o nosso let primeiro nome recebe undefined. E eu posso colocar aqui let último nome recebe null. O null ele é utilizado quando eu quero inicializar a minha variável com um valor vazio. E o undefined eu ainda não sei qual que é o tipo da minha variável. Se eu voltar aqui agora, salvar, acessar aqui o nosso documento, eu vou ter aqui o meu nome completo impresso aqui no meu console. Se eu utilizar uma função typeof do JavaScript e falar assim, eu passo aqui o nome da minha variável. O nome completo, qual que é o tipo dele? Ele vai falar que é string. Se eu fizer um typeof da idade, ele vai falar que é um number. E assim a gente vai identificando aqui os nossos tipos primitivos. Se eu der um typeof aqui, vamos dar um typeof no último nome. Ele vai falar que é um objeto. Então, quando eu seto um valor como nulo, ele transforma em um objeto. A gente vai falar isso nos próximos episódios. Mas aqui, o que é interessante também, se eu utilizar, por exemplo, a minha idade aqui, então eu vou declarar aqui, ó, idade, ele está recebendo o valor 33.
Se eu colocar a idade para receber 33.5, ele vai, e eu der um type off na idade, ele vai continuar como number. Isso é um ponto importante que eu destaquei aqui até no nosso artigo, que o tipo number, diferente de algumas linguagens de programação, ele serve tanto para números inteiros quanto para números decimais. Então, tanto o número decimal quanto o número inteiro, a gente vai ter o nosso tipo como number, assim como foi identificado aqui. E vai ser muito comum no desenvolvimento da nossa aplicação a gente entender e utilizar esse conceito de tipos primitivos. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre tipos primitivos, que a gente tem esses 6 tipos: string, number, boolean, undefined, null e symbol. Nesse episódio, a gente vai falar sobre objetos. Ele faz parte de tipos de referências no JavaScript. Basicamente, a gente tem 3 tipos de referências dentro do JavaScript, que são os objetos, arrays e funções. Nesse episódio, a gente vai falar sobre objetos. Quando a gente criou a nossa variável último nome, quando a gente deu um type off nesse último nome, a gente viu que ele retornou para a gente um objeto. Então, toda vez que a gente seta uma variável com o valor nulo, quer dizer que essa variável está vazia e automaticamente ele seta como objeto essa variável. Os objetos são bastante utilizados dentro do desenvolvimento de uma aplicação real para a gente ter um código mais limpo. Então, se a gente tem todas essas variáveis que representam um comportamento de um objeto, a gente pode acoplar todas essas variáveis dentro de um objeto. A gente vai entender como que faz isso de uma forma mais simplificada. Então, aqui embaixo eu vou criar um objeto. Assim como a gente coloca a palavra reservada let para criar uma variável, a gente vai criar um objeto também. Esse objeto ele tem um comportamento de uma variável, que a gente pode utilizar esse objeto em outros pontos da nossa aplicação. Então, esse objeto, a gente vai entender o nosso contexto aqui. Eu estou falando de uma pessoa, então eu vou dar o nome do meu objeto como uma pessoa. E todo objeto, para a gente criar, a gente precisa colocar ele entre chaves. Então, tudo que está dentro dessa chave representam valores acessíveis dentro desse objeto pessoa. Então, aqui, o que eu posso colocar dentro de pessoa? Eu posso colocar todas essas propriedades e cada propriedade vai ser representada com o seu tipo. Aqui eu vou colocar o nome completo, então eu vou copiar aqui de cima, e ao invés de colocar o igual, eu vou colocar 2 pontos. E esse valor representa como key value pair. Esse representado por um valor de chave, que é o key, que é o nome completo, e o value é representado pelo valor recebido aqui para a minha chave. E eu posso colocar diversas propriedades aqui dentro do meu objeto pessoa. Vou colocar aqui também a idade, então vou desmanchar o igual e colocar 2 pontos. Para a gente colocar mais de uma propriedade aqui dentro do nosso objeto, a gente coloca a vírgula para separar as diferentes propriedades. Então, aqui eu tenho o nome completo e idade. Eu vou dar um console.log em pessoa. A gente vai ver aqui no nosso console, ele está aqui representado por chaves, para representar o nosso objeto, o nome completo e a idade, as 2 propriedades que eu coloquei. Para a gente conseguir acessar, as propriedades, eu posso colocar pessoa, ponto. Então, é uma das formas que a gente tem para acessar uma propriedade dentro de um objeto. Então, pessoa.idade, ele vai retornar 33, que é exatamente essa propriedade aqui. E se eu der um type off em pessoa, ele vai falar que é um objeto. Se eu der um type off em pessoa.idade, ele vai falar que é um number, assim como a gente fez nos episódios anteriores. Uma outra forma que a gente pode acessar propriedades dentro dos nossos objetos é através de pessoa. Eu posso colocar aqui entre colchete, eu posso colocar idade entre colchetes e eu coloco entre aspas aqui para acessar qual que é a propriedade. Assim como ponto, como colchete, a gente também acessa. Com ponto é uma forma muito mais simples da gente estar acessando, então idade. É muito mais comum a gente acessar dessa forma, mas pode ter uma situação que é dinâmica ali em tempo de execução da sua aplicação que você vai ter que utilizar isso. Não vem ao caso a gente explicar aqui em qual tipo de situação. Então aqui eu salvo, eu vou ter aqui o retorno de pessoa.idade. Assim como eu tenho acesso, eu posso alterar também o meu valor acessando aqui com um ponto. Então eu posso colocar aqui 34. Se eu der um console.log, vai ter alterado de 33 para 34. Posso fazer isso também colocando entre colchetes
e vou salvar, eu tenho o mesmo comportamento. Pode ficar um pouco confuso o entendimento aqui de objetos e como a gente vai utilizar isso dentro da nossa aplicação, mas se a gente abrir aqui essa aplicação real nossa, eu poderia, nesse cenário aqui, eu poderia ter um objeto artigo, que basicamente a gente utilizou esse tipo de objeto aqui para renderizar e para buscar as informações. E aqui dentro eu tenho o título, eu tenho a capa, que aqui pode ser uma string com o endereço da imagem. Aqui o título eu tenho o tipo de referência, tipos de referência no JavaScript. E aqui eu posso utilizar esse objeto para jogar dentro dos meus elementos HTML. O outro tipo de referência que a gente tem no JavaScript são os arrays. O array, ele basicamente no JavaScript, ele é representado por uma variável especial que pode conter mais de um valor. Então, quando a gente quer ter mais de um valor dentro de uma variável, a gente representa isso por um array, que é semelhante a uma lista. Aqui nesse exemplo nosso, eu criei um array chamado frutas, e dentro desse array, para a gente definir que esse objeto ele é de um tipo array, a gente coloca ele entre colchete. E cada elemento do nosso array, a gente separa ele por vírgula. Então, aqui eu tenho três variáveis strings dentro do meu array. Eu coloquei maçã, banana e morango. Se a gente pegar esse exemplo aqui e colocar no nosso código, vou substituir tudo isso e vou dar um console.log aqui nas frutas. Se a gente ver o resultado, ele vai ser representado aqui também com colchetes e os 3 valores que a gente tem dentro do nosso array. Para a gente poder acessar esses valores, a gente coloca entre colchetes e a gente coloca aqui dentro o que a gente chama de index. Cada array ele tem uma lista de index, os valores dos index que a gente pode acessar. O primeiro valor ele é representado pelo index 0 e assim sucessivamente, aqui representado pelo 1 e aqui pelo 2. Se eu quero imprimir aqui no meu navegador o valor de banana, eu vou colocar 1. Se eu quero imprimir o valor de maçã, eu vou colocar 0, que é o meu index 0. Então aqui a gente pode ver que retornou maçã e a gente pode colocar aqui 1 se quiser retornar banana e 2 assim para retornar o morango. E eu posso adicionar dentro do meu array valores que são diferentes de string. Então aqui eu coloquei 3 strings, maçã, banana e morango. Se eu quiser colocar um quarto elemento aqui, que seria um number, um número, eu posso colocar também. Se a gente imprimir todo o nosso array, a gente vai perceber que tem um valor numérico. Isso representado, aqui a gente pode visualizar, por um array dinâmico. Então, a gente pode colocar diferentes tipos de valores dentro de um mesmo array. Isso é muito bom na linguagem aqui que a gente tem no JavaScript. Então, aqui dentro de frutas, eu também posso acessar esse valor colocando o index 0, 1, 2, 3 para acessar o valor 2. Agora, trazendo isso para um mundo real, em uma aplicação, em que momento a gente poderia estar utilizando um array? Aqui dentro da nossa aplicação, a gente pode ver aqui que na lateral a gente tem uma lista de tecnologias. Então, essa lista de tecnologias poderia ter sido representada por um array e a gente acessar esse array. Uma coisa que é importante a gente visualizar, se eu der um typeof aqui no meu array, que é o frutas, ele retorna para mim que é um objeto. É um objeto do tipo array. Então, se eu acessar aqui frutas, eu tenho vários métodos e propriedades que eu posso acessar dentro desse elemento, porque automaticamente, quando eu coloco esse array dentro do meu objeto, ele já herda algumas propriedades. Esse for each, flat, includes, index of. Então, eu tenho várias propriedades, vários métodos aqui dentro. Um deles é o length. Esse length, ele identifica e retorna para mim a quantidade de elementos que eu tenho dentro do meu array. Então, aqui ele retornou 4, porque eu tenho 4 elementos. Maçã, banana, morango e o número 2. E trazendo isso para o exemplo real, eu poderia ter um array aqui, const, voltando aqui para a nossa aplicação, eu poderia ter um const de tecnologias. Então, imagina na seguinte situação que eu tenho todas essas tecnologias, então aqui CSS, Git e assim por diante. Eu posso imprimir essas tecnologias, que a gente vai ter todas essas daqui. Eu não vou seguir aqui colocando todas as tecnologias, mas o que a gente pode observar? Como é muito comum a gente estar utilizando
por exemplo, conste tecnologias selecionadas. Então, eu posso observar o comportamento do usuário ao clicar aqui nas tecnologias, eu posso ir adicionando valores aqui dentro de tecnologias selecionadas. Eu instanciei aqui eu defini, atribuí para tecnologias selecionadas um array vazio. Então, se eu salvar, ele vai retornar um array vazio aqui para mim. Então, eu posso adicionar conforme comportamento do usuário. Então, aqui a gente pode trabalhar com eventos de clique e adicionando aqui elementos dentro do meu array. Eu posso adicionar da seguinte forma: tecnologias na posição 0 vai receber CSS. Se eu salvar isso daqui agora e ver o que está sendo impresso, vou substituir aqui por tecnologias selecionadas, ele vai retornar aqui CSS. Eu tenho métodos também que eu posso utilizar para adicionar elementos aqui. Eu posso usar o concat para concatenar elementos aqui dentro e assim por diante. Não é assunto aqui para a gente tratar aqui agora, é basicamente a gente entender o funcionamento aqui do array e como a gente pode aplicar isso na nossa aplicação real. Nesse episódio, a gente vai estar falando sobre operadores, mais em específico, 5 tipos de operadores: operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação, operadores lógicos e operadores ternário. Basicamente, para a gente escrever um bloco de código mais complexo, a gente vai precisar entender sobre esses operadores e outros conceitos que a gente aprendeu nos episódios anteriores. Primeiro que a gente vai estar falando aqui são operadores aritméticos. A gente vai utilizar muito durante o desenvolvimento de uma aplicação real. O primeiro bloco aqui que eu dividi é o bloco de básico, que a gente tem o soma, subtração, multiplicação e divisão. Basicamente, são operações que a gente faz, operações simples. Se eu colocar aqui um console.log e pegar esse primeiro exemplo que a gente tem, 3 mais 2, obviamente que a gente vai ter impresso aqui no nosso HTML o valor 5. Então, aqui a gente tem o valor 5. A gente utiliza também o operador de menos para subtrair. Então, aqui a gente vai ter o resultado de 1. O operador asterisco para a gente multiplicar. Então, 3 vezes 2 vai dar um resultado aqui para a gente de 6. E a gente tem também a divisão, que ela é representada pela barra. Então, 3 barra 2, a gente vai ter o resultado de 1,5. Aqui a gente tem um resultado numérico. Um pouco mais para baixo aqui, a gente tem o módulo, que ele é representado pelo percentual. Ele retorna um inteiro restante da divisão sobre 2 operandos. Quando a gente tem um valor, se a gente pegar aqui, por exemplo, 10 dividido por 3, ele não vai dar um valor exato aqui nessa divisão. Então, 10 dividido por 3, ele vai dar 3, alguma coisa. Então, eu vou tentar dividir 10 por 3. A primeira tentativa, ele retorna 3,33. Só que se eu colocar o operador agora asterisco, ele vai dividir somente pelo valor inteiro, que é o 3. Então, 10 dividido por 3 vai dar 3. E o resto, ele vai imprimir. Então, ele vai pegar somente o resto dessa operação, que no caso vai ser o valor 1. Então, 10 dividido por 3 dá 3. Então, 3 vezes 3, 9. Então, se você pegar 10 menos 9, o resto é 1, que é esse valor aqui impresso. A gente tem também a representação de exponenciação, que a gente pode colocar 2 asterisco. Então, se eu quero 3 exponencial 3, então, eu vou 3 vezes 3 vezes 3, ele vai dar um resultado de 27 aqui para a gente. Tá? A gente usa esses 2 asteriscos aqui. A gente pode fazer o incremento, então deixa eu copiar esse valor aqui. A gente utilizando o conceito aqui também de variável, então eu vou criar uma variável chamada valor, vou colocar um valor igual a 3 aqui. Se eu colocar variável mais, que é o meu valor mais, ele vai pegar esse valor atual que eu tenho e incrementar. Então, eu estou incrementando um número aqui dentro. Então, 3 mais 1 vai dar um resultado de 4. Se eu der um console.log aqui na minha variável, ele vai retornar 4. Assim como eu faço o incremento, eu posso fazer o decremento. O decremento, eu só coloco aqui menos. Então, o valor, ao invés de 3, vai ser 2. Aqui a gente tem o impresso 2. E quando a gente começa a criar as variáveis e definir valores, a gente tem os operadores de atribuição, que é esse nosso segundo tipo de operador.
O operador de atribuição, a gente pode representar por esse igual. Então, o igual, ele define que você está atribuindo um valor a uma variável ou a uma expressão. Aqui nesse caso, se a gente colocar aqui, deixa eu copiar todo esse bloco nosso aqui. Eu estou utilizando o valor, o símbolo igual, para receber um valor aqui dentro da minha variável. E eu posso ter o operador de atribuição. Se eu colocar o mais aqui, o que vai estar acontecendo? O meu valor, deixa eu separar isso daqui, o meu valor ele tem o resultado de 5. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou falando que o valor vai receber mais valor. Isso é a mesma coisa de eu fazer o seguinte código. Eu colocar um igual, valor mais valor. Então, se ele tem um valor de 5, é 5 mais 5. Por isso que essa expressão ela vai retornar o valor 10. Deixa eu comentar esse bloco aqui e vamos imprimir o valor. Ele vai retornar o valor de 10, porque ele inicia com 5, então 5 mais 5 é 10. Então, para simplificar a minha expressão, para eu não precisar de colocar ela na seguinte forma, que é repetindo o meu valor, eu posso colocar o sinal de mais. E assim também eu posso fazer para o sinal de menos. No caso aqui, se eu colocar essa expressão, ele vai retornar 3. Por quê? Seria a mesma forma de eu escrever esse seguinte código. Valor recebe valor menos 2. Ao invés de eu colocar esse código desse tamanho, eu represento ele dessa seguinte forma. Então, deixa eu comentar isso daqui, só para não interferir. Eu coloco aqui o meu valor é igual a 3. Agora, voltando aqui para o nosso terceiro tipo de operador, que é o operador de comparação, operadores de comparação, a gente tem a seguinte forma. Deixa eu copiar todo esse bloco aqui. E a gente tem isso. O operador de comparação ele vai retornar um booleano, que é true para verdadeiro e false para falso. Aqui a gente tem o sinal de maior, porque ele inicia com esse espaçamento maior. Aqui a gente tem um sinal de menor. E a gente tem um maior igual, menor igual, igual igual e diferente. Como que é representado isso? Se eu colocar aqui 3, ele é maior que 2, ele vai retornar um booleano para mim. Então, ele vai retornar true. Se eu trocar o meu sinal aqui para menor, ele vai retornar o valor de falso. Então, aqui a gente tem esses operadores lógicos aqui para a gente trabalhar condições dentro da nossa aplicação. Aqui a gente tem outros operadores também de maior ou igual. 3 é maior ou igual a 2? Sim. A gente pode colocar aqui 2 também. 2 é maior ou igual a 2? Sim, também. Aqui a gente retorna o true. E a gente tem os operadores de igual, igual e de diferente. 3 é diferente de 2? Sim, então ele retorna true. E além disso, a gente pode fazer comparação idêntica. Né? Para fazer comparação idêntica, ele compara tanto o valor quanto o tipo. Aqui eu estou comparando um 3 com um 2. Os dois são números, mas se o 2 aqui fosse uma string, olha o que acontece. 3 é diferente, vamos colocar igual. 3 é igual a 3 string. Então, aqui eu tenho uma string e aqui eu tenho um number. Vamos conferir o resultado aqui. Ele está falando que sim, 3 é igual a 3. Só que se eu usar o comparador igual 3 vezes, ao invés de 2 vezes, ele compara o tipo também. Além de comparar o valor, que aqui é o 3, ele vai comparar o tipo. Aqui é uma string e aqui é um number. Então, se eu colocar isso, ele vai passar de true para false, porque ele está comparando também o tipo. Assim também prevalece no diferente. Então, aqui, se eu colocar, vamos pegar aqui o nosso exemplo, eu coloquei 3 é diferente de 3, ele vai falar que sim. Agora, se eu colocar somente um igual ao invés de 2, ele vai falar que é falso. Agora, o nosso quarto tipo de operador é o operador lógico. Ele é um pouco mais complexo de entender, mas a gente utiliza em vários pontos da aplicação. Então, é importante a gente entender que a gente está concatenando vários tipos de operadores, formando esse quebra-cabeça, tá? Incluindo os conceitos também que a gente fez sobre variáveis, sobre tipos primitivos e outros conceitos ali dos episódios anteriores. Então, o operador lógico, a gente tem o exclamação, que é para negar uma condição. A gente tem essas duas barras na vertical, que a gente representa pelo ou, né? Quando você quer comparar uma coisa ou outra. E aqui a gente tem dois i comercial,
que é para representar a condição e, né, que é o AND. Então, primeiro que a gente vai fazer é o nosso operador lógico. Vamos voltar aqui para o código. O operador lógico, eu criei uma variável e setei um valor booleano para essa variável. Então, autenticado, se eu der um console.log aqui primeiro no autenticado, ele vai imprimir aqui o true, porque a minha variável está representada por true. Se eu negar essa variável, então esse operador, que é a exclamação, que é o nosso operador lógico de negação, eu estou invertendo o valor. Então aqui, se está true, eu inverto para false. Se está false, eu inverto para true. Nesse caso, como está true, ele vai retornar aqui para a gente um false. Justamente o que foi impresso aqui. Voltando aqui para o nosso segundo operador lógico, que é o OU, que é representado por essas duas barras na vertical. Vamos copiar aqui todo o nosso código. Então esse aqui é o nosso operador lógico. Eu vou colocar aqui duas condições, tá? A primeira condição que eu fiz foi 3 é maior que 2? Sim, então true. E a segunda condição, 3 é menor que 2? Não, então eu coloquei aqui um false. Então o que eu quero representar aqui nessa minha condição? Eu quero falar se a primeira condição ou segunda condição, o que ele vai imprimir? Deixa eu pegar aqui o meu resultado e imprimir. Então, vou imprimir o resultado. Vamos ver o resultado. Ele vai falar que é true. Por que ele falou que é true? A condição ou, que é representado por essas duas barras na vertical, ela funciona da seguinte forma. Ele vai ver a primeira condição. Se eu tiver a primeira condição verdadeira, ele já para e não faz o restante das outras condições. Então, o que ele fez? Primeira condição, 3 mais 3 é maior que 2? Sim. Então, ele não chega nem a fazer essa segunda condição. Porque se uma das condições dentro do meu bloco atende como verdadeiro, ele já para. Então, primeira condição deu true, ele já nem fez a segunda e retornou aqui para mim true. Se eu troco o meu operador agora para i, a gente pode ver que agora está false. Por quê? O operador i, ele tenta atender as duas condições, tanto a primeira quanto a segunda tem que ser verdadeira. Se atender as duas, ele retorna true. Se ele não atendeu pelo menos uma, ele já retorna false. Então aqui, se eu colocar 1 é menor que 2, isso aqui passar para verdadeiro, o nosso resultado vai mudar para verdadeiro, porque as duas condições estão atendidas. E assim funciona o operador i. E a gente tem uma ordem de precedência aqui, né? Então, deixa eu apagar isso tudo aqui. A precedência funciona como parêntese, depois o exponencial, depois a barra e os outros operadores aritméticos. Depois a gente vem os operadores lógicos, né? A gente vai os operadores de comparação, que é o maior, menor, maior, igual, diferente. Depois a gente tem o operador lógico de negação, o i e o ou, que são operadores lógicos também. A gente tem que seguir essa ordem de precedência, tá? A leitura funciona dessa seguinte forma. Aqui a gente pode pegar até um cenário. Eu vou trazer um cenário um pouco mais complexo aqui para a gente entender a ordem de precedência. Então aqui a gente pode ver que no meu resultado eu tenho tanto o i quanto o ou. Só que eu agrupei o meu i por parêntese. Então o que acontece? Quando eu agrupo pelo parêntese, o primeiro bloco que ele vai executar é esse. Então, primeira condição e segunda condição, vamos ver, primeira condição é true e segunda condição é false. Então, aqui a gente tem o nosso valor de false, ok? E depois ele vem para a primeira condição. Primeira condição é o valor true. Como a gente tem o operador OU fazendo esses dois blocos, isso aqui é um pouco mais complexo. Mas é importante a gente fazer com calma, revisa, volta o vídeo no ponto que a gente está iniciando essa explicação, faça quantas vezes for necessário para a gente entender. A gente está agrupando um bloco de condição e fazendo um ou com outro bloco de condição. Porque a gente, lembrando que a gente tem a ordem de precedência. Eu coloquei um parêntese, então ele vai buscar primeiro esse bloco aqui. Assim, se eu tivesse substituído o bloco para esse grupo aqui, que é do meu ou, ele executaria esse bloco primeiro, né? Vamos voltar aqui para o i. Então, nessa condição, né,
a gente vai retornar verdadeiro, porque aqui negou, esse primeiro bloco foi negado, mas aqui deu verdadeiro. Então, se tem uma das duas condições, né? Dois blocos de condições. Verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Então, vamos olhar o resultado aqui, retornou verdadeiro. Agora, o nosso último tipo de operador, que é o operador ternário, ele é dividido de 3 partes, que é separada por interrogação e por 2 pontos. É uma forma da gente simplificar um bloco de código. Então, vou desmanchar isso daqui, vou copiar todo esse código aqui de novo, aqui de cima. E o que a gente pode observar aqui no nosso código? Tá? Eu criei uma variável chamada autenticado e eu defini essa variável como verdadeiro, true. E aqui embaixo eu estou obtendo essa expressão aqui. Autenticado, que é nosso operador ternário. Se o autenticado for verdadeiro, eu imprimo esse valor, que é após o interrogação. Se esse autenticado for falso, eu imprimo a condição que está após os 2 pontos. Então, aqui é para o caso verdadeiro e aqui é para o caso falso, para essa condição minha aqui. Eu posso tanto fazer através de uma variável ou eu posso colocar uma expressão aqui, 3 maior que 2. 3 é maior que 2, então seja bem-vindo. Se não, fazer login. Então, aqui eu optei por colocar uma variável. Então, aqui o meu resultado, a gente pode ver que está seja bem-vindo, porque o autenticado está true. Se eu altero isso aqui para falso, ele passa para a última condição, que é depois dos 2 pontos. Então, é muito comum, ao invés da gente ficar utilizando a palavra reservada if else, a gente utilizar essa condição ternária, até para simplificar a leitura do nosso código. E assim a gente finaliza os 5 tipos que a gente falou aqui sobre operadores, que a gente vai estar utilizando muito quando a gente entrar na parte de funções. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre tipos primitivos e tipos de referência. Tipos de referência, a gente já falou sobre objetos e arrays. Ficou faltando a gente falar sobre funções. E é o tópico aqui desse episódio. Baseado em todo o conhecimento que a gente já vem adquirindo nos episódios anteriores, sobre variáveis, operadores, a gente já consegue começar a colocar tudo isso em prática. Funções dentro de uma aplicação real, ela é muito utilizada. Então, a gente vai utilizar, assim como os outros conceitos a gente utiliza muito, mas função ela começa a dar vida na nossa aplicação. Aqui a gente vai criar um modelo de função baseado aqui na nossa aplicação aqui do Asana. A gente vai buscar algum tipo de função que faça sentido dentro dessa aplicação. Então, para criar uma função, a gente tem uma palavra reservada chamada function. Então, toda vez que a gente for criar uma função, a gente tem que colocar essa palavra reservada, function, antes do nome da função. Então, cada função pode ter um nome, qualquer tipo de nome que você pode colocar. A orientação que a gente coloca é sempre começar com um verbo e definir qual que é esse tipo, qual o sentido da ação dessa função. Então, aqui a gente pode colocar uma função chamada entrar, que seria um botão de login. Então, quando a gente vai entrar dentro da nossa aplicação. Aqui a gente coloca um abre e fecha parênteses, porque uma função ela pode receber alguns valores. A gente pode separar esses valores aqui por vírgula. Mas vamos criar essa função sem os parâmetros, né? Que são esses valores que a gente coloca entre parênteses. É o que a gente chama de parâmetros. E para colocar aqui dentro de escrever a nossa função, a gente coloca entre chaves. Então, tudo que tiver dentro desse bloco aqui, entre chaves, que é o nosso statement, ele vai pertencer a essa função. Então, aqui a gente pode colocar diversas linhas de código para fazer o sentido referente a essa função. Então, obviamente, esse entrar, a gente faria uma função de ir até o banco de dados, buscar as informações daquele usuário que está tentando logar, ver se ele colocou o usuário e senha corretamente e devolver um retorno aqui para essa função. A função, ela existe em 2 tipos. Uma função que vai executar alguma tarefa ou calcular um valor. Aqui no nosso caso, a gente vai executar um tipo de tarefa. Então, aqui eu poderia simplesmente dar um console.log autenticado. E aqui embaixo, como que eu faço para utilizar essa função? Se eu salvei da forma que está aqui agora e voltar aqui no meu navegador, a gente pode ver que nada foi impresso aqui. Eu coloquei um console.log, mas ele não está sendo exibido aqui no meu navegador. Por que ele não está sendo exibido? Porque uma função
ela precisa ser chamada. Como que eu chamo essa função que eu acabei de entrar? Então, aqui a gente aprendeu a criar, agora a gente vai aprender a chamar essa função. Então, eu vou dar o nome aqui de entrar, que é o nome da minha função, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, agora eu estou chamando minha função. E o que minha função está fazendo? Simplesmente dando console.log autenticado. Aqui a gente poderia fazer algumas funções, né? Algumas operações, por exemplo, eu posso ter uma variável aqui. Então, a gente vai começando a utilizar todos os conceitos que a gente vem aprendendo. Então, agora começa a fazer um pouco mais sentido e dar mais significado por tudo que a gente está passando aqui para aprender essa linguagem. Então, eu posso ter uma variável chamada autenticado. Ela vai receber um valor false. Então, eu não estou autenticado. Na verdade, eu posso colocar assim, ó, está autenticado. Então, eu coloquei aqui como falso, eu não estou autenticado. E aqui eu posso alterar esse valor. Está autenticado, vai receber true. Olha o que vai acontecer. Aqui eu vou dar um console.log nesse valor. Só que ao invés de chamar a função, eu vou dar um console.log está autenticado. Vamos ver o que vai acontecer. Ele imprimiu o meu está autenticado com o valor falso, porque eu não chamei essa função, então ele não alterou o valor de false para true. Por enquanto, permanece o valor falso, que é o valor inicial. Se eu chamar a minha função aqui agora, entrar, a gente vai ver que o nosso está autenticado vai mudar. Agora ele está como true. Ele iniciou como falso, eu chamei a função, passei ele para true e agora ele imprimiu o true. Então, assim a gente pode usar a nossa função. Se eu quiser passar agora valores para a minha função, eu posso colocar aqui o usuário e eu salvar isso daqui agora, permanece da mesma forma. Só que se eu pegar esse usuário, o que significa esse usuário aqui como parâmetro? Em nenhum lugar eu estou recebendo esse valor aqui. Se eu pegar esse usuário aqui agora e colocar assim, ó, usuário, dois pontos, mais o usuário, e imprimir isso daqui agora, vamos ver, ele vai falar usuário undefined. Quando eu chamo uma função, que essa função está esperando um parâmetro, nesse caso que eu tenho aqui é o parâmetro usuário, ele, se eu não informar o valor, ele automaticamente é setado como undefined. Então, é o que a gente fala sobre aqueles tipos primitivos. Aqui está como undefined, porque eu não passei nada. Se eu passar aqui agora entre chaves, uma string, colocar Lucas Nime e salvar, ele vai alterar e vai buscar esse valor aqui. Então, eu consigo passar quantos parâmetros eu quiser dentro de uma função. Aqui eu posso colocar senha também. E aqui eu posso passar uma senha por string. Se eu salvar, permanece com Lucas Nime, porque eu não estou utilizando aqui mais. Então, eu vou colocar um espaço aqui e vou colocar senha e vou colocar aqui o meu segundo parâmetro. Salvei. Novamente, se eu não informar o parâmetro, o meu segundo parâmetro, ele vai jogar como undefined. Tá? Vamos permanecer aqui como o 1, 2, 3. Aqui a gente pode chamar essa função mais de uma vez. Né? Eu posso pegar essa mesma função e chamar ela mais de uma vez passando outros parâmetros. Por exemplo, aqui eu posso passar o Asana, ele vai imprimir duas vezes, simplesmente colocando uma única função. Eu não preciso ficar duplicando o meu código. E aí é um dos objetivos que a gente tem as funções, é a gente evitar duplicar os códigos. Então, eu tenho uma função entrar, então diversos pontos da minha aplicação. Eu quero executar um comportamento de entrar no software, eu simplesmente chamo essa função, passando os parâmetros que ela precisa, que ela está pedindo. O segundo tipo de função que a gente cria é função que vai calcular algum valor. Então, a gente pode colocar aqui, somar inteiros. Então, eu posso colocar primeiro valor e segundo valor. Aqui eu vou criar uma função que ela vai receber dois valores e vai fazer uma soma de inteiros. Então, aqui eu posso dar um console.log, primeiro valor mais segundo valor. Aqui a gente entra no conceito dos operadores aritméticos que a gente aprendeu nos episódios anteriores. Então, aqui eu estou somando dois valores com
o sinal aqui de mais e imprimindo isso no meu navegador. Eu posso vir aqui embaixo e chamar o somar inteiros. Eu posso pôr 2 e 2. Então, 2 mais 2, ele vai somar aqui e vai me retornar o valor 4. E a gente pode ir aplicando aqui diversos comportamentos, diversos conceitos que a gente vem aprendendo. Aqui no está autenticado, eu posso retornar uma mensagem. Então, let mensagem recebe. Eu vou fazer o seguinte, se o usuário ele for igual a Lucas Nime, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o operador ternário, que é o operador que a gente aprendeu no episódio de operadores no JavaScript. Então, aqui eu coloco uma interrogação, que se for verdadeiro, eu vou falar Lucas Nime. Se não, eu vou colocar aqui desconhecido. E eu posso pegar essa mensagem aqui agora e dar um console.log nela. Vou vir aqui, vou desmanchar tudo isso e vou imprimir essa mensagem. Então, ele, na primeira chamada, Lucas Nime, ele identificou e falou que o nome é Lucas Nime. E aqui embaixo eu passei o Asana. O Asana não é igual a Lucas Nime, então por isso ele imprimiu o desconhecido, que é a condição negada aqui dos 2 pontos. E assim a gente pode aplicar diversos conceitos que a gente for aprendendo dentro aqui das nossas funções. Nesse episódio a gente vai falar sobre estruturas condicionais no JavaScript. Eu separei 2 tipos de estruturas condicionais, if, else e switch. Os dois são bastante utilizados no desenvolvimento de uma aplicação real. O if, else um pouco mais a gente vai estar utilizando, mas o switch em alguns casos a gente vai utilizar também. Então começando aqui pelo primeiro, que é o nosso if, else, ele é uma estrutura condicional que nos permite executar um bloco de código se uma determinada condição for verdadeira. Então eu vou trazer aqui para a gente um exemplo de uma imagem com um fluxograma e aqui embaixo o nosso código. Então, representando esse código aqui por imagem, a gente tem em amarelo que é a nossa condição. Então a gente vai usar operadores de condição para fazer essa condição. Se ela for verdadeira, a gente vai executar o bloco 1. É um bloco de código, aqui pode ser qualquer tipo de código. Se não, que é quando a gente não atende a essa condição, a gente vai executar um bloco 2 e assim a gente fecha esse ciclo nosso de condição. Representando isso, essa imagem com código, ficaria da seguinte forma. A gente tem aqui if, condição. Se essa condição for verdadeira, a gente vai executar um bloco de código. Se não, ela vai cair aqui para baixo e vai executar outro bloco de código. Esse é o primeiro exemplo que a gente tem usando o if else, que é uma condição simples. Agora vamos trazer isso para dentro do nosso código. A gente aprendeu aqui sobre funções e aqui a gente fez uma condição ternária. Isso é bastante utilizado também para simplificar o nosso código. Se a gente pegar esse mesmo exemplo aqui agora e aplicar ele agora utilizando if else, a gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu remover aqui embaixo um pouco de coisa que a gente não vai estar utilizando. Eu vou deixar aqui somente essa função sendo chamada com usuário e senha e a gente recebendo aqui esses 2 parâmetros. A gente poderia colocar a nossa função aqui fora, a nossa condição fora da nossa função. Poderia colocar isso daqui, só que eu vou colocar aqui dentro para a gente já aproveitar a sequência que a gente vem aprendendo aqui sobre os episódios de outros tópicos. Aqui a gente tem uma condição. Qual que é essa condição que a gente pode aplicar? Pegando esse mesmo exemplo aqui de cima, eu vou copiar essa condição se o usuário ele é igual a Lucas Nime. Então, eu estou passando aqui Lucas Nime, ele vai verificar. Se o usuário for Lucas Nime, executa esse bloco de código. Aqui a gente poderia ter várias linhas de código. Eu coloquei simplesmente um console.log, porque o foco é a gente simplesmente aprender essa estrutura condicional, if else. Então, aqui eu coloquei usuário é igual a Lucas Nime, executa o bloco 1. Se não, executa o bloco 2. Eu posso colocar aqui bem-vindo, Lucas Nime. E aqui embaixo eu posso colocar bem-vindo, outro usuário. Então eu vou colocar essa mensagem que vai ser exibida quando eu chamar essa função. Isso daqui por enquanto não estou utilizando, então eu vou deixar comentado e vou salvar. Se a gente voltar aqui no nosso navegador, ele vai falar bem-vindo, Lucas Nime. Por quê? Eu vou tirar esse console.log mensagem aqui e vou desmanchar isso daqui.
Então eu vou salvar, ele vai falar, bem-vindo Lucas Nime. Por quê? Eu chamei a função, passei Lucas Nime, ele caiu na minha condição. Se a gente olhar aqui no nosso fluxograma, condição, se ele atender, ele vem para o bloco 1, que é esse primeiro bloco. Se não, ele vem para o bloco 2. No caso, como ele atendeu, ele foi para o bloco 1. Agora, se eu trocar aqui para o Asana e salvar, ele vai falar bem-vindo outro usuário. Por quê? Ele caiu nessa condição, não é verdadeira, ele vem para o bloco else. Então, esse é um bloco simples que a gente pode estar utilizando com o if else. A gente partindo para o segundo exemplo, aqui trazendo um pouco mais de complexidade. Eu posso colocar se atender a condição, eu venho para o bloco 1. Se não, eu entro em outro bloco de condição. Então, vamos aplicar esse mesmo exemplo aqui agora, só que para esse fluxograma aqui, para esse segundo fluxograma. Então, eu tenho, se o usuário é Lucas Nime, eu vou colocar aqui. Então, eu entro para outra condição. Eu venho aqui embaixo, eu pego dentro do else, eu abro uma nova condição. Tá vendo que eu estou colocando o mesmo fluxograma daqui de cima, só que aqui dentro do else. Como que seria esse exemplo? Eu venho aqui, if, eu coloco outra condição, usuário igual a Asana. Eu posso colocar aqui e eu tenho um terceiro bloco, que é um else, que eu posso colocar aqui o terceiro bloco. Então, esse é meu terceiro bloco, esse é meu primeiro, e eu vou colocar o meu segundo bloco. Bem-vindo, Asana. Então, se eu salvar aqui agora, ele vai passar para bem-vindo Asana. Por quê? A gente tem agora um bloco um pouco mais complexo. Ele verificou essa primeira condição, não atende, porque o meu usuário é o Asana e não é Lucas Nime. Ele caiu para esse segundo bloco, essa segunda condição aqui, que é meu else. Aqui dentro, eu fiz uma nova condição, if else. Então, if usuário igual a Asana, ele vai cair para esse bloco. Nesse caso, caiu. Se eu colocar aqui outro nome, teste, ele vai falar que é bem-vindo outro usuário. Ele vai cair nessa última condição. Para a gente pegar agora o nosso último bloco de condição, que é a estrutura condicional múltipla, é quando eu quero fazer esse mesmo caso aqui, porém, ao invés de colocar dentro do else, eu posso fazer da seguinte forma. Eu uso uma palavra reservada também, else, só que aqui eu coloco um if novamente. Então, eu posso pegar essa mesma condição aqui do Asana e jogar aqui para cima. Então, o nosso código fica um pouco mais legível nesse caso. Então, vou copiar isso daqui, colocar aqui em cima, eu tiro isso e tiro a condição. Então, eu tirei. Por que a gente pode fazer isso? Isso aqui é uma condição múltipla. Aqui entra até para o segundo tópico, que a gente pode substituir isso aqui por um switch. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, eu tenho um if, que se atender, ele vem para o bloco 1. Então, nesse fluxograma aqui. Na condição, se não, se ele entra para outra condição, se atender, vem para o bloco 2, se não, para o bloco 3. E aqui a gente pode colocar N opções. Tá? Aqui a gente não fica limitado a um if e um else if. A gente pode colocar N opções aqui. Nesse caso, se a gente salvar, a gente vai cair no mesmo exemplo. Outro usuário, se eu colocar aqui o Asana e salvar, ele vai atender. E se eu colocar Lucas Nime, ele vai cair na primeira condição, que é executar o primeiro bloco nosso de código. E agora a gente entra para o segundo modelo de estrutura condicional, que é o switch. O if-else ele é muito utilizado. Provavelmente a gente vai utilizar mais do que o switch dentro da nossa aplicação real. Quando temos condições complexas, em casos que temos uma condição e temos que validar muitas opções, então aqui se a gente tiver que validar muitas opções, então provavelmente o switch entra para uma opção bem interessante aqui para o nosso caso. Então como que eu posso substituir o nosso switch? O switch, a gente começa pela palavra reservada switch, e aqui a gente põe entre parênteses qual que vai ser o nosso valor. Então, o nosso valor eu posso colocar aqui como o usuário. Eu ponho entre chaves e aqui a gente pode colocar como se fosse cada condição é um case. Então, aqui eu posso colocar da seguinte forma. Case, opção. Então, qual que é a opção? A gente vem com essa condição. Na verdade, ao invés de eu colocar usuário igual, ele já está fazendo isso, porque ele está recebendo o usuário. Se esse usuário for o Lucas Nime, executa esse bloco. Se ele for o Asana, executa esse bloco. Se não, ele executa o último bloco, porque aí é o resto das condições. Se não atender nenhuma das duas opções, ele vem para o último bloco, que é o default.
Então, a gente pode copiar isso daqui agora, os nossos console.log. Vou copiar aqui, vou substituir esse bloco. Vou substituir esse bloco aqui pelo Asana. E a gente vai substituir o último aqui por usuário, outro usuário. Outro usuário. Vamos desmanchar isso tudo aqui embaixo. Se eu salvar aqui agora, eu vou estar retornando a mesma condição. Então, a gente pode trabalhar em diversos cenários, a gente pode entrar em momentos que a gente tem que decidir se a gente vai usar um if, se a gente vai usar um switch. É muito comum a gente optar por utilizar um switch quando a gente tem mais de uma opção e a gente tem uma condição, um bloco mais simples a ser executado. Então, aqui se a gente tivesse mais de um Asana, um usuário teste, né, aqui o switch seria uma boa opção. Então, se eu passar aqui teste, ele vai falar bem-vindo usuário, se eu substituir aqui para teste, bem-vindo usuário teste. Então, isso a gente vai ver muito dentro do nosso código. Aqui eu coloquei dentro de uma função, mas eu poderia colocar isso aqui também dentro de fora da nossa função. Eu poderia colocar aqui usuário recebe Lucas Nime, salvar isso daqui, estaria funcionando da mesma forma. Então, a gente vai utilizar muito o switch e o if dentro de funções. Nesse episódio, a gente vai falar sobre estruturas de repetição no JavaScript. Estruturas de repetição ou loops oferece uma forma simples de executar um bloco de código por repetidas vezes. Então, quando a gente quer executar um bloco de código mais de uma vez sem ter que duplicar esse código, a gente usa essas palavras reservadas, for e while. Eu separei aqui duas em específico que a gente vai estar falando. São as duas formas, umas das mais simples que a gente tem. Tem outras formas da gente fazer essas iterações, essas repetições, mas a gente vai falar aqui sobre for e while. São duas formas mais simples para a gente entender, que vai facilitar o entendimento das outras formas também futuramente. Então, aqui embaixo, a gente tem aqui representado pelo código o for e o while. A gente usa a palavra reservada for para fazer essa repetição, e a segunda opção que a gente tem é a gente utilizar a palavra reservada while. Eu vou começar pela while, que ela é menos utilizada, a gente geralmente utiliza mais o for, mas que a gente consegue o mesmo resultado utilizando essas duas condições, essas duas palavras reservadas, for e while. Primeiro, a gente vai pegar o seguinte exemplo. Imagina a situação que eu quero imprimir. Aqui eu vou colocar um bloco de código bem simples que a gente vem fazendo, que é um console.log. Então, imagina que eu quero imprimir 7 mensagens de atividade física que eu realizei durante a semana. Então, a semana tem 7 dias, eu quero imprimir para cada dia da semana uma mensagem que a atividade foi realizada. E aqui eu vou colocar qual que é a atividade. Então, eu coloquei a atividade 1. Se eu quero imprimir 7 atividades realizadas sem utilizar uma estrutura de repetição, eu tenho que imprimir esse bloco de código, no caso aqui a gente só tem uma linha, 7 vezes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes, eu vou substituir aqui por 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu salvar isso daqui, vamos verificar aqui no nosso log, no console.log, que a gente imprimiu 7 mensagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 mensagens foram jogadas aqui no meu navegador, mas a gente está repetindo esse bloco de código. Então, para a gente executar 7 vezes, eu tive que repetir 7 vezes o nosso código. Para a gente conseguir replicar esse mesmo exemplo aqui de imprimir 7 vezes esse bloco de mensagem com console.log, a atividade foi realizada, a gente vai utilizar a primeira estrutura de repetição que a gente tem, que é o while. Então, eu uso a palavra reservada while. Entre parênteses, eu passo a condição que eu quero. Então, a condição que eu quero, antes de colocar ela, eu vou criar uma variável para isso. Então, eu vou criar let atividade recebe 1. Então, eu estou falando que minha atividade vai começar com 1 e a condição vai ser, enquanto a atividade for menor ou igual a 7, para a gente imprimir esses 7 resultados, eu vou executar um bloco de código que eu vou colocar entre chaves. Então, tudo que tiver entre essa chave, ele vai ser executado aqui enquanto essa condição for verdadeira. Então, eu vou colocar aqui esse console.log, tá? Que é o que eu quero que executa. E aqui embaixo, eu preciso atualizar a minha atividade. Então, eu posso colocar atividade, recebe atividade, mais 1. E eu posso usar também um conceito que a gente aprendeu nos episódios anteriores, que é o operador de incremento. Então, atividade mais
eu sempre estou incrementando. O que vai acontecer? Ele vai ler a minha atividade, que é igual a 1. Ele vai falar, 1 é menor ou igual a 7? Sim. Então, ele vai imprimir essa mensagem. No lugar aqui do 1, eu vou passar atividade para ficar dinâmico. E ele vai vir aqui para baixo e vai passar o 1 para 2. E volta para o meu bloco. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai continuar executando. Então, 2. 2 é menor ou igual a 7? Sim. Então, ele vai imprimir a atividade 2. E vai vir para o 3. E até ele chegar no 8. E quando ele chegar no 8, ele vai sair desse meu bloco e vai para a linha de baixo. Então, eu vou desmanchar isso daqui. Eu vou salvar. A gente vai ter o mesmo resultado. Se eu passar esse número aqui para 8, ele vai imprimir 8 resultados. Então, a gente não precisa ficar repetindo o nosso bloco de código, que nesse caso é o nosso console.log. Poderia ser um código mais complexo do que um console.log. Aqui é apenas para exemplo. Não vou trazer um pouco mais de complexidade nisso daqui. Então, eu vou manter isso aqui como 7. Agora, como que a gente faz essa mesma estrutura de repetição, agora a gente utilizando o for? Eu vou utilizar a palavra reservada for. E aqui o for ele é separado por 3 etapas, o início, o condição e o incremento, todos separados por ponto e vírgula. Então, o início, qual que é o meu valor inicial? Eu vou colocar aqui let atividade recebe 1, vou colocar um ponto e vírgula. Qual que é a minha condição? É a mesma condição que eu faço aqui no while, enquanto a minha atividade for menor ou igual a 7. E por último, ele pede qual que é a expressão de incremento. Eu vou colocar aqui atividade mais mais. Abro chaves, tudo que tiver entre chaves, ele vai executar. Aqui eu vou colocar o meu console.log, vou colocar aqui meu console.log, imprimindo a atividade. Aqui eu coloquei uma vírgula, deixa eu substituir aqui por ponto e vírgula. Então ele vai imprimir. Eu não preciso colocar o atividade mais mais, porque ele está aqui em cima dentro do meu for. Vou desmanchar tudo isso daqui e vou imprimir. A gente pode ver que imprimiu o mesmo resultado. Assim eu posso alterar aqui para 8, ele vai imprimir o mesmo resultado e assim por diante. Então, essa é uma forma bem utilizada. É muito mais comum a gente ver dentro do nosso código de uma aplicação real o for do que o while. Esse é o nosso último episódio do nosso módulo de conceitos básicos do JavaScript. A gente vai falar hoje sobre manipulação do DOM. É muito importante a gente saber isso para a gente conseguir conectar o nosso código JavaScript com outros recursos, HTML, CSS. Então, no início do nosso módulo, a gente aprendeu a executar o nosso código JavaScript puro de duas formas, no lado front-end e no lado back-end. No lado front-end, a gente executa no navegador, que a gente está utilizando aqui o nosso Chrome. E no lado back-end, a gente utiliza através do Node. Então, a gente teve que fazer a instalação do Node e executar o nosso código sem utilizar o navegador. Quando a gente fala sobre manipulação do DOM, a gente está falando de executar toda essa técnica dentro do navegador. A gente não consegue manipular o DOM utilizando o Node. Então, a gente vai pela primeira abordagem de execução do nosso JavaScript, que é utilizar um HTML e utilizar um código JavaScript. Se a gente executar esse código index.js no lado do Node manipulando o DOM, a gente não vai conseguir. Então, a gente só consegue utilizar o DOM dentro de um navegador. Eu estou utilizando o Chrome, vocês podem utilizar outro navegador, mas é bom a gente utilizar o mesmo para seguir esse mesmo tutorial aqui, esse nosso episódio. Primeira coisa que a gente vai fazer, o que é o DOM? Eu vou pesquisar aqui na internet sobre DOM Web. A gente pode ver aqui, nesse link aqui do Developer Mozilla, o que é o DOM. Na sigla é Document Object Model. É o modelo de objeto do documento da nossa página. Então, o documento, quando a gente desenvolve uma aplicação web, toda essa tela que a gente está vendo aqui, essa interface toda, a gente chama de documento. Então, a gente pode usar esse documento para manipular tudo que a gente quer aqui dentro. A gente coloca um código HTML para renderizar elementos na nossa tela. Só que a gente pode utilizar esse DOM para manipular. A gente pode trocar essas informações tudo utilizando o JavaScript e utilizando o DOM. Aí que entra a comunicação do HTML com CSS e JavaScript. A gente até o momento criou o nosso HTML, chamou o nosso código JavaScript e assim a gente foi fazendo pequenos testes simples. Agora, como é que a gente faz para mudar essas informações? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar a mão na massa aqui.
eu vou colocar direto aqui no nosso navegador. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou inspecionar aqui o nosso navegador. Mais uma vez, eu estou utilizando o Chrome. Botão direito, inspecionar, ou inspect, se tiver em inglês. O que significa o DOM aqui dentro do nosso inspect? O DOM, deixa eu expandir um pouco essa tela. O DOM ele é representado por esse documento aqui, essa árvore. A gente vai ouvir muito árvore DOM, que é todos esses elementos, que é representado pelo doctype, HTML, e dentro de HTML a gente tem dois elementos, por isso que forma uma árvore. O HTML ele é o root, o elemento root principal, a raiz do nosso documento, e ele possui dois filhos, né, que a gente vai ver também muitos comandos com children, child, que representa filhos. Então, expandindo um pouco aqui, sem aprofundar muito, porque isso aqui é mais assunto sobre HTML, a gente tem a tag head, que ela é representada por informações que direcionam a nossa aplicação. Então, esses elementos aqui, eles não interferem na interface, né, diretamente na interface. E aqui embaixo a gente tem o body. Quando a gente passa o cursor do mouse aqui sobre o body, a gente pode ver que a nossa tela ela fica com uma tonalidade um pouco diferente, porque ela está representando que a gente está, onde que a gente está selecionando, o que representa na tela o nosso cursor aqui. Então eu posso abrir aqui o nosso body, a gente tem outros elementos, tá? Aqui dentro do elemento a gente tem a div, que é um elemento principal aqui da nossa aplicação. Se eu expandir a div, eu tenho mais uma div aqui, e aqui a gente vai dividindo. Então, cada momento que a gente passa o cursor, a gente vai navegando por essa árvore. E é aí que a gente pode manipular todo o nosso código. Eu vou deixar assim recolhido. Eu tenho vários elementos aqui, porque isso aqui é uma aplicação real. Então, geralmente, a gente vai ter vários elementos, script, div e vários outros elementos. Eu vou clicar aqui nesse quadradinho com o cursor. Ele vai ficar selecionado e eu vou clicar no elemento que eu quero. A gente pode ver aqui que no nosso inspect, né, no nosso console, os elementos eles vão mudando conforme eu vou passando o meu cursor. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é selecionar esse P, esse elemento P, que é o nosso parágrafo. Então, aqui a gente tem estrutura de repetição no JavaScript. Como que eu faço para alterar esse texto utilizando o DOM? Eu vou vir aqui agora nessa aba aqui, console, e a gente tem um objeto chamado window. Esse objeto chamado window, ele representa todo o nosso navegador. Então aqui, para a gente selecionar a nossa página, a gente usa o objeto document. Então aqui é onde a gente vai utilizar esse objeto document para fazer vários tipos de manipulação aqui na nossa página. Então ao invés de eu colocar sempre window.document, eu posso colocar document direto, que ele também identifica. E aqui a gente começa a entender um pouco mais sobre os episódios anteriores, sobre a gente utilizar as funções, os objetos. Então, a gente tem propriedades e métodos e funções aqui dentro. Então, como que eu posso obter esse elemento? Eu posso fazer o get element by ID. E eu posso passar um ID qualquer. Se eu passar um ID que não existe, ele vai retornar nulo. Porém, eu tenho que identificar qual que é o ID desse meu elemento. Eu clico aqui e eu posso ver que eu tenho uma class com um nome. E eu não tenho um ID. Para eu conseguir buscar o ID, eu tenho que pegar um elemento que tem ID. Então, aqui eu vou selecionar o next. Então, a gente tem vários métodos, ok? Aqui eu estou selecionando simplesmente o método getElementById. A gente vai testar outros. Então, eu posso fazer assim, let root, que é o meu elemento principal aqui da minha aplicação. Eu posso colocar document.getElementById. E aqui eu passo entre aspas simples ou aspas duplas qual que é o meu elemento. Eu estou colocando aqui que é o ID __ next, que é esse mesmo ID da nossa div. Então, quando eu der um enter, ele vai me retornar o meu root. Agora eu posso acessar o meu root, ele vai falar, o seu root é esse elemento todo. Então, eu posso ter acesso a esse objeto e manipular. Então, root.append, eu posso colocar novos elementos aqui dentro ou não. Mas agora a gente pode ter uma outra forma de buscar, manipular, né? A gente está manipulando, uma forma de buscar novos elementos. Então, a gente viu que esse parágrafo ele não tem um ID, mas eu posso buscar, que é uma outra forma, pela classe CSS. Então, eu vou vir aqui, ele tem essa classe CSS, Chakra Text CSS 8JU K5Z. Eu vou copiar
essa classe e vou colocar assim, títulos, e vou colocar document.getElementsByClassName. Então, eu posso buscar elementos que utilizam essa classe. Então, agora eu vou dar um títulos, ele vai me retornar uma coleção de elementos HTML, ok? Então, aqui ele pode retornar mais de um. Se eu tenho somente um elemento com essa classe, ele me retorna um array com um registro. Se eu tiver mais de um, ele vai retornar um array com mais de um registro. Então, eu posso dar um títulos na posição 0, uma forma que a gente já aprendeu, como acessar array. Então, a gente começa a utilizar vários conceitos, variáveis, acessar arrays, objetos, funções, e isso tudo vai começando a fazer sentido na hora que a gente começa a ter que manipular o nosso DOM. Então, eu acessei, ele já me retornou. Esse mesmo elemento aqui, agora eu já tenho ele aqui nas minhas mãos. Então, eu posso fazer títulos na posição 0, que é o único que eu tenho, ponto innerText. Então, eu tenho várias propriedades. Aí, o innerText, a gente pode ver aqui embaixo que ele está falando estruturas de repetição no JavaScript. Eu vou trocar isso daqui, coloco entre aspas e vou colocar manipulando o DOM. Quando eu der um Enter aqui, ele vai trocar aqui em cima. Então, a gente pode ver que o nosso elemento HTML foi alterado, simplesmente a gente tendo o poder de manipular o DOM. Então, voltando no nosso console, a gente tem o document e tem vários elementos. Então, assim, se a gente for ter que passar por cada elemento, ficaria um vídeo extremamente longo, viraria uma série de não sei quantas horas. Então, para a gente precisar de algum momento a gente manipular uma forma diferente, a gente sempre vai para a documentação. A gente pode procurar como adicionar elementos na árvore DOM. Então, aqui embaixo tem um exemplo também acessando o DOM e aqui outro exemplo. Esta função cria um novo elemento H1 e adiciona um texto a esse elemento e em seguida adiciona um H1 na árvore desse documento. Então, para a gente não pegar a nossa aplicação aqui, que é mais complexa, né, para a gente fazer esse exemplo na nossa aplicação mais complexa, a gente volta para o nosso exemplo. Aqui a gente tem um HTML vazio, né, que é essa tela vazia, e aqui eu estou chamando o meu script, que é o index.js. E nesse script, a gente vai fazer esse mesmo exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar um head. Vou fazer exatamente o que está fazendo aqui. Nós vamos criar um elemento H1. Mais uma vez, document.createElement. Então, eu estou criando um elemento. Qual que é o tipo, né? Qual que é a tag name? Eu quero um H1. Na verdade, vamos pôr um H3 para não ficar um título muito grande lá na minha tela. Eu posso criar aqui qual que vai ser o valor que vai estar dentro desse meu elemento. Então, eu coloco head, text, recebe document.create text node. E ele passa aqui qual que é o valor. Manipulando DOM. Ok? Deixa eu recolher aqui minha sidebar. Aqui embaixo eu vou colocar o head.appendChild. Então, eu estou colocando esse elemento dentro do meu head. E aqui embaixo eu vou colocar ele onde? Eu poderia colocar dentro de uma div, dentro de algum lugar, mas eu só tenho aqui a minha body, que é meu elemento body principal. Então, document.body.appendChild. Eu poderia colocar uma div, localizar a div e fazer o appendChild na div, mas eu vou colocar ele aqui dentro. Se eu salvar aqui agora, voltar no meu documento, a gente tem um H3. Então, sem ter que criar o H3 aqui na mão, era a mesma coisa de eu ter feito isso daqui, teste. Então, eu tenho um teste aqui, simplesmente utilizando HTML, ou eu posso criar um elemento HTML utilizando o JavaScript. Aí eu tenho que manipular o meu DOM. Então, eu fiz dessas duas formas. E a documentação ela é bem simples. À medida que você for precisando de diversos tipos de situação, é pesquisar aqui quais os métodos você vai estar utilizando. É muito comum também o Query Selector para você selecionar um elemento. Então, existem várias formas da gente manipular o DOM. E sempre lembrando que essa manipulação é sempre feita no lado do navegador. Aqui eu tenho dois arquivos, o HTML
e um arquivo JS. É bem simples essa demonstração que a gente está fazendo. Como eu expliquei, a gente tem duas formas de executar um código puro de JavaScript, né? Pelo lado do navegador e pelo lado do Node. Se eu executar, como eu tenho um Node instalado, eu dou um Node-V 14.17, se você der o comando Node-V e retornar um erro, não executar, não mostrar a versão, é porque você não tem um Node instalado ainda. Então, a segunda forma é executar o Node executar o JavaScript através do Node. Como a gente não consegue manipular o DOM pelo Node, a gente vai ter uma mensagem de erro. Então, olha só, o que ele está falando aqui para mim? Que ele não está conseguindo localizar document. Document is not defined. Porque a gente não tem um acesso à árvore DOM do lado do Node. É bem simples a gente fazer esse entendimento. E à medida que a gente for tendo necessidades, a gente consulta a documentação e volta e implementa isso dentro da nossa aplicação.